paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Que bom que você veio à casa do Senhor mais uma vez. Temos um culto abençoado domingo, onde Deus se manifestou aqui, mas hoje é mais um dia oportuno para Deus trabalhar na nossa vida, se manifestar no nosso meio. Você crê assim? Amém? Então, abra a palavra do Senhor no capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 12. Gênesis 26, a partir do 12. Quero justificar a ausência do nosso pastor, que está em viagem ao oeste catarinense para algumas reuniões ali com a convenção, e por essa razão ele não está conosco mais uma vez. Mas, se Deus permitir, ele estará conosco no domingo, nosso grande culto de Santa Ceia. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 12, diz assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: Agora o Senhor nos deu lugar, e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Você pode tomar o seu assento, por bondade? Meus irmãos, na semana passada nós iniciamos no capítulo 26 de Gênesis, versos 1, e fomos até o verso 11. E hoje à noite eu gostaria de continuar do 12 ao 25. Nós estamos falando a respeito do tema: que atitudes tomar diante das crises da vida. E na semana passada nós falamos a respeito de duas atitudes que Isaque ele tomou diante das crises que o fizeram vencer diante das dificuldades. E só para recapitular rapidamente, a primeira atitude que Isaque tomou foi a atitude de buscar a orientação de Deus. Enquanto muitas pessoas estavam deixando aquela terra e descendo ao Egito, Deus apareceu a Isaque e disse a ele: Não desças ao Egito, habita na terra, eu serei contigo. E a palavra do Senhor nos faz entender que Isaque obedeceu a Deus e permaneceu ali. E por essa atitude ele foi abençoado por Deus. A segunda atitude que Isaque teve diante da crise foi confiar inteiramente na proteção de Deus. Nós falamos a respeito de que, diante das crises, nós precisamos ter
essa atitude de confiar inteiramente em Deus, porque senão nós podemos ter atitudes que lá na frente vão ser reprovadas até pelas pessoas que estão lá fora, porque Isaac, temendo, receando os homens da terra, que poderiam matá-lo por conta da sua esposa, ele usa uma mentira para tentar se proteger. Ele diz para o povo daquela cidade: Rebeca não é minha esposa, é minha irmã. E nós vemos que as atitudes que temos muitas vezes podem influenciar os nossos filhos positivamente ou negativamente, porque Abraão teve a mesma atitude. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, e depois Isaac incorre no mesmo erro, na mesma mentira, dizendo que Rebeca era sua irmã. E depois o seu filho Jacó vai incorrer também em erro semelhante, tentando enganar e ludibriar, mentindo e procurando tomar a bênção do seu irmão pela astúcia e pelo engano também. Então foi 3 gerações cometendo o mesmo erro, e nós comentamos que por isso a importância de nós termos atitudes que influenciam os nossos filhos positivamente e não negativamente. Isaac lá na frente, ele é confrontado pela mentira e acaba tendo que confessar, dizendo que Rebeca era sua esposa realmente, e que ele havia feito aquilo por temer ao homem. Então nós falamos que nós precisamos confiar inteiramente em Deus, porque Deus é a nossa verdadeira proteção. E hoje nós vamos falar então a respeito do verso 12. Uma outra atitude que Isaac teve diante da crise foi conjugar trabalho com a bênção de Deus. Conjugar trabalho com a bênção de Deus. Isaac tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. Isaac tinha o conserto de Deus sobre a sua família. Deus havia chamado a Abraão. Deus havia feito promessas a Abraão. Deus havia feito promessas a Isaac. Só que Isaac entendia que por mais que ele tivesse a bênção de Deus na nossa vida não é um fator para nós nos acomodarmos, sentarmos, cruzarmos os braços e esperarmos que Deus vai dar tudo de mão beijada para nós. Não. Nós precisamos conjugar trabalho com a bênção de Deus. O verso 12 diz que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Eles estavam em uma terra onde havia fome, e Isaac nos ensina que descansar nas promessas de Deus não é deitar na esteira da preguiça, mas é pôr mãos à obra. A bênção de Deus deve ser motivo suficiente para nos fazer trabalhar com mais afinco ainda, e não nós esperarmos que Deus desça do céu ou que mande um anjo para fazer por nós. A bênção de Deus já é suficientemente prova na nossa vida de que nós devemos cooperar com Deus, porque se assim fizermos, nós vamos ser abençoados por Ele. A bênção vem de Deus, meu irmão, mas quem teve que mexer na terra, preparar o solo, lançar a semente, regar, foi Isaac. Agora o crescimento, quem deu foi Deus. Isaac lançou a semente, mas ela render 100 vezes mais não é obra de homem, é obra do Todo-Poderoso, e quando Ele está na nossa vida, a bênção dEle está conosco, tudo se torna mais fácil, mas precisamos fazer. E é interessante que ele semeou naquela terra, por fé, enquanto muitos cruzavam os braços. Ele acreditou na promessa de Deus e colocou mãos à obra, enquanto muitos estavam desacreditados, achando que não iria dar nada. Meus irmãos, eu vejo diante de Isaac algo que nós devemos também
ter na nossa vida. Muitas vezes a gente precisa fechar os ouvidos para os pessimistas que estão à nossa volta. Eles estavam vivendo no meio de uma crise, havia fome naquela terra, havia escassez. E quem sabe as pessoas olhavam Isaac semeando, plantando, buscando fazer alguma coisa e diziam para ele assim: Isaac, isso é loucura. A terra é seca, é estéril, não há chuva sobre a terra. As condições não são propícias. Não vai dar nada neste lugar que você está semeando. Não desperdice o seu tempo, não desperdice os seus esforços, não desperdice o seu dinheiro. Os pessimistas só enxergam as impossibilidades. São iguais àqueles espias que foram enviados para olhar a terra de Canaã e trazer um relato. Eles foram, olharam, viram que a terra verdadeiramente manava leite e mel, que os frutos eram vistosos, mas eles vieram amedrontados porque lá tinha gigante, sim. E eles relataram então para o povo dizendo: a terra é muito boa, mas é uma utopia, essa promessa de Deus é uma utopia, não vai se cumprir porque tem gigantes lá. Vai ser difícil ou vai ser impossível conquistar a terra. E a palavra do Senhor diz que o relato daquelas pessoas fizeram com que o coração do povo se derretesse, desanimasse. Mas graças a Deus que lá havia Josué e Calebe, que disseram assim: se Deus prometeu nos dar e nos abençoar, pode ter gigante, mas Deus, Ele vai limpar a nossa frente e vai nos dar a vitória, porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Se Deus prometeu para você, meu irmão, feche os ouvidos para os pessimistas que estão à tua volta, confie em Deus, vá à luta, semeie no teu deserto, porque Deus fará florescer sobre a tua vida as suas bênçãos. Deus é fiel para cumprir, Deus é fiel para nos abençoar. Aleluia! Tem pessoas que só olham os horizontes das impossibilidades, mas há pessoas que procuram olhar para o céu verticalmente, porque sabe que quando tudo aqui embaixo parece que não vai dar certo, Arabachúria, o trono de Deus nos céus, de lá continua emanando bênção, vitória, socorro e milagre para as nossas vidas. Deus tem a solução no meio da crise para as nossas vidas. Aleluia. Agora algo que me chama também a atenção, uma outra atitude que Isaac teve, foi dizer não ao comodismo. Nos versículos 13 e 14, nós lemos que o homem engrandeceu-se, foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço. Isaac começou a plantar e o negócio começou a dar certo. Deus estava com ele, Deus abençoou ele. Ele começou no ramo da agricultura e foi próspero. Não se acomodou com isso, investiu no ramo da pecuária. Começou a criar bois, vacas, ovelhas. Começou a dar certo. Deus continuou a prosperar esse homem, tudo estava indo tão bem na vida de Isaac, que se fosse nos dias de hoje, ele estaria contribuindo para o crescimento econômico da região onde ele estava, criando novos postos de trabalho, porque diz que ele tinha muita gente de serviço. Ele não se acomodou, ele começou com a bênção de Deus a trabalhar e ver que estava rendendo, mas ele não ficou só naquilo, não se acomodou apenas aquilo, ele foi mais à frente, ele foi além, ele conseguiu muito mais porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E a bênção de Deus sobre a sua vida
fez com que ele repartisse essa bênção com as outras pessoas. Ele começou a investir em pessoas. Ele não quis ficar com a bênção apenas para ele, mas ele repartiu a bênção com outras pessoas. Irmão, a bênção de Deus sobre a tua vida não deve fazer de você uma pessoa mesquinha, mas mais mão aberta para as pessoas, para o reino de Deus, para a obra de Deus. Se é Deus quem está te dando, se é Deus quem está provendo, como falou o evangelista Marco, então distribua, abra a tua mão, porque quanto mais você der, mais bênção de Deus vai chegar sobre a tua vida. Você já viu a pessoa generosa empobrecer? Quem é generoso não empobrece, ele sempre tem mais, porque Deus sempre dá mais para ele. Irmãos, não tem como negar isso. Generosidade abre as portas dos céus sobre a nossa vida. Isaac experimentou isso. Eu não vi até hoje uma pessoa com a mão aberta para o reino de Deus, com a mão aberta para abençoar as pessoas. Eu não vi pessoas necessitadas assim. O generoso é cada vez mais abençoado por Deus, cada vez mais próspero, cada vez mais abundante, porque ele entende que a bênção de Deus, ele é um canal que faz com que a bênção flua através da vida dele para outras pessoas. Glórias a Deus, aleluia. Agora, meus irmãos, nós podemos também entender que nem tudo são flores na vida dos servos de Deus, por mais que tenham promessa de Deus na sua vida. Porque nos versículos 15 e 16, diz que a bênção de Deus sobre a vida de Isaac provocou inveja naquele povo. Os filisteus começaram a invejar Isaac, e por isso eles entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Isso incomodou tanto eles que o próprio rei daquele país, Abimeleque, disse a Isaac: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. A bênção de Deus sobre a vida de Isaac incomodava as pessoas que estavam ali. E eles então expulsam Isaac daquela terra. Quem sabe seria o motivo para Isaac se assentar no chão e lamentar, e dizer: poxa, logo agora que Deus estava me abençoando e ampliando os meus negócios, eu sofro esse revés. Estou sendo vítima dos invejosos que não conseguem ver Deus me abençoando. Quem sabe Isaac tinha tudo para sentar e se abater, mas em meio à crise, Isaac enxerga novas possibilidades de crescimento. Ele chama os seus servos e diz a eles: eu vou expandir os meus negócios. Eu vou abrir uma empresa de perfuração de poços nesse deserto. Meu irmão, quem tem a bênção de Deus não fica acomodado. Você é abençoado aqui, as pessoas procuram te barrar, você vai para lá, as pessoas procuram te barrar, mas essa pessoa não para, ela vai sempre avançando com novas estratégias, com novas perspectivas, porque é Deus quem está abençoando a vida dele. Aonde ele coloca a mão, a coisa acontece. Não precisa de muito esforço, porque Deus é na vida dele. E algo que me chama a atenção, uma outra atitude que Isaac tem, na crise, ele foca no que é essencial. Meus irmãos, eles estavam em um deserto, e deserto é lugar de escassez de água. Quase não há chuva no deserto. E os irmãos sabem que a água é um bem vital, não há vida sem água, não há como sobreviver sem água, não há como plantar sem que haja água para regar a semente.
Se não houver água para regar a semente, ela morre. E aquilo que se esperava que desse vida, a morte prevalece. Assim é no deserto. Isaac entende então a importância de ter água. E ele se concentra no que é essencial. Ele não perde tempo com outras coisas. Ele pensa, é de água que eu preciso, então é atrás de água que eu vou. Na crise, meu irmão, se foque no que é essencial. E o que era essencial para Isaac era a água. E aqui eu aprendo duas coisas muito importantes com ele, que servem para nós. Porque no verso 18, Isaac tornou a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Isaac entende que ele precisa reabrir as fontes antigas de água. E isso fala muito na nossa vida espiritual, meus irmãos. Os filisteus entulharam os poços de Abraão para impedir a prosperidade de Deus na vida de Isaac. Porque sem água não haveria irrigação para o solo. O que plantasse lá não iria nascer, porque não teria água para irrigar, para molhar a semente. Comprometeria o plantio, e comprometendo o plantio e comprometendo a água para os animais, a subsistência da sua própria família estaria ameaçada. Então Isaac, ele vai e reabre as fontes antigas do tempo de Abraão. O inimigo, meus irmãos, ele procura entulhar os nossos poços, nos fazendo pecar contra Deus, porque quando pecamos contra Deus, o fluxo de vida que vem de Deus para nós é interrompido. Nós ficamos sem a presença de Deus, sem a presença da água, que é o Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida. Então Isaac entende que é preciso desentulhar os poços. A mesma estratégia do inimigo continua sendo hoje em dia. Entulhar os nossos poços. Nos distrair com tantas coisas que aí nós preenchemos o nosso tempo com tantas coisas e esquecemos de Deus. Esquecemos da meditação na Escritura, na Palavra de Deus, que é fonte de vida para nós. Negligenciamos a oração. Dispensamos o jejum. Através de tantos artifícios, o inimigo procura tapar os poços de água sobre a nossa vida, para impedir a bênção de Deus sobre nós. E por isso Isaac entende que é preciso reabrir os poços antigos, para que a água volte a jorrar. Quais são os poços que o inimigo tem tentado tapar sobre a tua vida, para impedir a bênção de Deus sobre você, sobre a tua casa? Quais são os artifícios que o inimigo tem usado para entulhar os teus poços e privar você e a sua família do abastecimento de água? Nós precisamos reabrir os antigos poços, porque lá ainda há água para saciar a nossa sede. Isaac deu os mesmos nomes aos poços que o seu pai tinha dado. Irmãos, os poços continuam tendo o mesmo nome: é oração, é jejum, é meditação na palavra de Deus, é joelho no chão, é boca no pó, porque só assim Deus poderá nos dar a água que mata a nossa sede. Aleluia. Não são novos métodos, são os antigos métodos que ainda funcionam. Tem uma frase muito gloriosa de alguém chamado E.M. Bounds. Ele diz que Deus não está à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens.
Deus não unge métodos, Deus unge homens. É homens de oração, de consagração que Deus está buscando. Não são novos métodos, movimentos, mas os mesmos que outrora trouxeram grandes avivamentos sobre a história da igreja que nós precisamos buscar. Não mudaram, não se modernizaram. Continua sendo a mesma forma de buscar poder de Deus, água de Deus, graça de Deus, unção de Deus sobre a vida. Agora Isaac também não fica só preso ao que ele já havia experimentado no passado com o seu pai. Isaac vai à frente, Isaac não se acomoda, Isaac não se atém ao seu passado. Isaac não é um saudosista daquilo que tinha acontecido lá atrás. Ele quer mais de Deus. E por ele querer mais de Deus, ele cava mais poços, novos poços, ele começa a abrir. Ele abre um e os pastores de Gerar contendem com ele, ele chama aquele poço de Ezeque. Mas ele vai e cava novamente outro poço, os pastores de Gerar contendem com ele, ele chama de Sitna. Ele cava outro poço, e aí não há mais discussão, contenda, ele chama de Reobote, de alargamento, de lugar espaçoso. Meus irmãos, Deus quer nos dar lugar espaçoso na sua presença, diante dEle, para nós crescermos, para nós avançarmos, mas nós precisamos cavar, buscar, porque a água tem. Deus é uma fonte inesgotável, mas cabe a nós cavarmos, empreendermos esforços, porque água tem. A água é Ele que garante. Não há como criar água. Não há como inventar água. A água é só Deus que dá. Mas cavar você pode. Cavar eu posso e devo. Deus dá água. Deus tem revelações para nos dar, obreiros. Deus quer descortinar mistérios diante de nós, mas para isso, é cavar. Nós precisamos cavar mais profundo, porque tem água de Deus para a nossa vida. Deus tem água para nos dar. Os recursos de Deus são inesgotáveis, meus irmãos. A despensa de Deus não passa por crise. Lá tem água, lá tem alimento. Ele é a fonte de vida, o manancial de águas para nos alimentar e para nos saciar. Aleluia. Só não recebe mais quem não quer, porque Deus está com as suas mãos estendidas para abençoar o seu povo. Glórias a Deus. Adiantando um pouquinho, nós vamos ao versículo 25, ou melhor, no 23, ele abriu 3 poços. Ele abriu Ezeque, Sitna e Reobote, mas não se contentou, ele foi além e ele partiu para Berseba, porque ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Então não importa o lugar que ele estivesse, a bênção de Deus não estava no poço, a bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac. A bênção de Deus estava sobre a vida dele. Ele sobe a Berseba, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Nós estamos falando de focar no que é essencial. Na crise, foque no que é essencial e saiba quais são as prioridades de Deus para você. Meus irmãos, nas crises da vida é muito fácil nós nos desesperarmos e invertermos as prioridades. É por isso que eu acho muito interessante que o que está retratado no versículo 25, se você analisar ali,
Você vai ver que quando Isaac chega naquela nova terra, ele não chegou lá buscando trabalho, ele não chegou lá correndo atrás de emprego. A primeira coisa que ele fez foi edificar um altar. Meus irmãos, a crise não pode inverter as nossas prioridades. Altar significa devoção a Deus. Altar significa ter devocional, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. Há uma sequência: altar, tenda, poço. O altar tem que vir em primeiro lugar na vida do cristão. O altar tem que vir antes da família. Deus precisa vir antes da família. Tem tantas pessoas hoje em dia colocando a família à frente de Deus, os filhos à frente de Deus, e aí pergunta: por que eu não sou abençoado? Meu irmão, é questão de prioridade. Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar na tua vida. Mas aí as pessoas dizem: mas a minha família precisa tanto de mim. Mas é claro que precisa. Mas você precisa muito mais de Deus, e a tua família precisa muito mais de Deus do que de você. É por isso que o salmista escreve dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por mais que você queira guardar a tua família, você pode falhar. Mas Deus, se Deus estiver no controle, se Deus for prioridade na tua vida, Ele vai se responsabilizar pela tua casa. Deus vem antes da família. Só que a família vem antes do trabalho. Tenda vem antes de poço. Infelizmente tem gente perdendo família hoje por causa do trabalho. E essa frase já é bastante conhecida, mas eu vou repetir. Não há sucesso profissional que justifique um fracasso familiar. Tem muita gente hoje sendo próspero financeiramente, mas perdendo a família. Tem muitos obreiros hoje em dia dando maior ênfase ao ministério do que a própria família. São um sucesso no ministério, mas são um fracasso dentro de casa. E Deus não quer isso. Quais são as tuas prioridades na crise? Será que você anda colocando o trabalho na frente de família? Família na frente de Deus? Ou será que nós podemos aprender com Isaac, entendendo que primeiramente Deus, depois a família, depois o trabalho? E quando nós entendemos a prioridade que nós precisamos ter para com Deus, Deus abre as portas de uma forma especial e muda a situação que estamos vivendo. É por isso que Jesus já diz na sua palavra: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente quebrando a cabeça hoje, empacado, não sai do lugar, porque não consegue abrir mão para Deus das suas prioridades. Mas quando colocamos Deus como prioridade na nossa vida, quando entendemos que a devoção, a comunhão, a intimidade com Deus vem antes de todas as demais coisas, nós experimentamos do Senhor uma bênção gloriosa. Na crise, foque no que é essencial e não inverta as prioridades. Se coloque de pé nesta noite. O último ponto que eu gostaria de falar é algo muito importante.
tão importante quanto todos os demais que nós falamos aqui. Na crise, proteja o seu coração de maus sentimentos. Isaac descobre que no terreno da crise nós precisamos proteger o nosso coração de maus sentimentos. Por quê? Porque a bênção de Deus sobre a vida de Isaac levou os filisteus a invejarem ele. E por inveja eles entulharam os poços e expulsaram Isaac do meio deles. E o fato de entulhar os poços era como se dizer para Isaac: aqui você não é mais bem-vindo, não te queremos mais aqui. Tem pessoas que não podem conviver com Deus abençoando o irmão. Não pode ver a prosperidade do outro porque ele morre de inveja. Mas não é isso que Jesus nos ensina, meu irmão. Nós precisamos se alegrar com a bênção de Deus sobre a vida do nosso irmão. E eles invejavam por quê? Porque a terra era a mesma. O sol e a chuva vinham para ambos. As técnicas de plantio eram as mesmas. A semente era a mesma. Mas na mão de Isaac, rendia 100 vezes mais. E as pessoas não conseguem entender que quando Deus decide abençoar alguém, não adianta se levantar, porque vai ter que ver Deus prosperando, abençoando, florescendo, dando muito mais. Aleluia, porque ele tomou as atitudes certas, ele obedeceu a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, Deus abre as portas e as comportas para nos abençoar. Agora é interessante porque eu anotei aqui que Abimeleque, o rei filisteu, expulsou Isaac da terra. E é interessante que Isaac, ele protegeu o seu coração contra os maus sentimentos, porque os maus sentimentos podem azedar o nosso coração e podem semear dentro do nosso coração sentimentos destrutivos que vão nos fazer perder a bênção de Deus do que ganhá-la. Abimeleque o expulsou, e é interessante que Isaac trata a rejeição com perdão. Ele não guarda mágoa dos seus inimigos. Como é que você anda tratando as pessoas que às vezes não entendem o trabalhar de Deus na tua vida? Como é que você anda tratando com as pessoas que muitas vezes invejam você? Os pastores de Gerar contenderam com Isaac, e ao invés de Isaac fazer guerra contra eles, Isaac segue o caminho da paz. Eu vou para outro lugar, eu não preciso entrar em guerra, em discussão, eu não preciso reclamar pelos meus direitos de posse. Por quê? Porque quando Deus está na minha vida, não importa o lugar que eu estou, mas aonde eu cavo, Deus faz brotar água. Quando temos atitudes assim, Deus é quem se encarrega de trabalhar na nossa causa. Você não precisa fazer guerra. Você não precisa guardar mágoa contra as pessoas. Na verdade, você tem que se libertar disso, porque a mágoa adoece. A mágoa adoece, o rancor adoece. Mas quando nós entregamos diante de Deus as nossas causas, acontece o que aconteceu nos versículos 26 em diante. As pessoas têm que reconhecer, elas vão voltar até onde você está e vão ter que dar mão à palmatória e dizer: não, realmente você é abençoado.
não tenho o que fazer contra você, eu quero a tua amizade. Porque Deus é na tua vida, tu és o bendito do Senhor. As pessoas precisam reconhecer que Deus é a fonte de bênção sobre a nossa vida. E para ver como isso é tão verdade, Isaac perdoa eles. Isaac firma um contrato de paz, um acordo de paz com eles. E o que acontece? Está ali no versículo 32. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e deram-lhe notícia acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: achamos água. Achamos água. A bênção de Deus está garantida sobre você, Isaac, porque aqui também tem água. O deserto vai florescer, porque Deus continuará mandando água, fazendo brotar água sobre a nossa vida e pelejando por nós. E como é bom, meus irmãos, quando nós não precisamos falar nada e deixamos Deus agir por nós. Como é maravilhoso quando nós nos calamos, nos colocamos diante de Deus e a gente vê Deus trabalhando, Deus fazendo, Deus movendo, Deus trazendo aquelas pessoas. Sabe, os irmãos de José que procuraram destruir a sua vida, Deus faz eles entrarem no palácio e ter que reconhecer que Deus, aleluia, é a fonte de bênção sobre a vida dos seus filhos. Alabashura mandarabácia, braço candarabás. Oh, aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Se você quiser oração, venha à frente. Eu não vou me alongar mais. Nós vamos cantar aquela canção que cantamos na terça passada, Sérgio. Deus cuida de mim, do Kleber Lucas, Sol maior. Oh, aleluia. Se você quiser uma oração, está aberta a oportunidade. Nós vamos louvar uma canção, cantar a Deus. Se o Lucas conhece, pode nos ajudar também. Sol maior, Sérgio. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. É Deus quem cuida de você, meu irmão. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Cachorra barraçoia. Aleluia. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Aleluia. Deus tem vitória para você na crise, meu irmão. Deus está contigo nessa situação difícil. Ele tem escape para você. Ele tem vitória para você. Ele tem direção, Ele tem proteção, Ele tem bênção para dar a você. Aleluia. Vamos orar a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Oh, aleluia. Eu sei, meu Deus, oh, que os Teus olhos estão sobre este lugar, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, o Teu povo que estão enfrentando dificuldades, momentos difíceis, aonde a sua fé, Senhor, quer naufragar. Mas nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua providência, porque Tu és o Deus que abre caminho à frente do mar. Tu és o Deus que acalma as tempestades, que acalma o mar revolto. O Deus que abre portas aonde não tem portas. Tu tens todo o poder, Senhor. Tu tens todo o poder, meu Deus. E nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.